eu só queria deixar bem claro aqui, mais uma vez, de novo, que eu sou verdadeiramente grata e que eu sou grata não só por colaborar, mas também pelas colaborações que esse livro está trazendo para minha vida, de uma forma muito prática, muito real, concreta. Sou muito grata. Estou aqui mais uma vez com Gabi, para a gente começar a nossa leitura. Seja bem-vinda, Gabi. Gratidão, André. Estou muito feliz da gente estar aqui, grata para a gente continuar essa leitura tão profunda. Hoje a gente vai no capítulo 4, estamos na primeira sessão. No último podcast a gente leu a introdução, então agora é a sessão 1, que é ensinamento certo e aprendizado certo. Está na página 56, para quem tem um livro físico. Então, antes da gente começar, vamos nos conectar um pouquinho com o nosso coração, sentindo ele abrir para receber o conteúdo dessa sessão, sentindo receptivo para o que quer que for que a gente for receber. Se quiser, usa esse momento para entregar algum pensamento de preocupação, alguma coisa que esteja na frente, um pensamento sobre tempo, ou até fazer uma oração para esse momento. Aos pouquinhos, pode ir voltando. Vamos começar a leitura. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo de aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são, e aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção à cura, a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda conclusão não é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego
pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. Ok, então vamos lá, gente. Primeiro, ele começa falando um pouquinho sobre essa ideia da mudança, né? E é muito interessante porque ele vai trazer exatamente isso, né? Que a primeira experiência de mudança do nosso ser foi a própria separação, né? Foi a ideia do sacrifício, porque a gente sacrificou a unidade com Deus. Então, por conta disso, dentro da ilusão, né? Porque na última instância isso nunca aconteceu, toda vez que a gente pensa em uma mudança, é sempre remetido como uma possibilidade de novo de sacrifício e sofrimento. E para a gente manter a separação, toda vez que a gente muda algo em direção ao espírito, a gente não pode estar mudando algo para se manter separado. A gente está sempre mudando algo para desfazer a separação, para desfazer a ideia do ego, né, que é uma ideia de separação, e em direção à união da mente, né? Esse é o processo de cura. Então, esses processos eles não podem ser contraditórios, né? E é por isso que ele também vai trazer essa ideia do ego, né? Que a gente não pode defender, o espírito não vai poder atuar a favor do ego, não vai poder atuar em direção a fortalecer o ego de maneira nenhuma. Por isso que a gente também fala dos nossos desejos pessoais, né? Então, às vezes a gente quer usar o espírito, a cura, para conceder desejos pessoais. Isso nunca vai poder acontecer porque isso é literalmente a direção oposta, que é a própria frase, né? Não se pode servir a dois senhores. Então, o movimento do espírito, ele é em essência ao contrário do ego. Então, não dá para servir o ego. E um movimento do ego, ele também não pode servir o espírito, né? E isso fala muito sobre um assunto que ele traz no livro, que é sobre transigência. O tanto que a gente faz muita transigência das nossas decisões, das nossas inspirações, que é esse negociar. Então eu vou fazer isso, eu tô sentindo que é pra fazer isso, mas em vez de fazer exatamente isso, eu vou negociar aqui, que daí, em vez de enfrentar esse medo aqui, eu consigo desse jeito não enfrentar esse medo aqui e ainda fazer essa coisa. E daí ele fala, isso é uma transigência. Não dá pra você fazer uma transigência. Se você faz uma transigência, você tá escolhendo um lado ou um outro, né? Porque muitas vezes se manter na guiança, se manter na inspiração específica é o que vai te direcionar contra o ego, é o que vai te direcionar no desfazer desse ego, e não em direção àquilo que você está tentando proteger, que é esse medo, por exemplo. Você está querendo manter esse medo. Então, acabam se tornando processos muito contraditórios e a gente tenta juntar eles. Isso até me lembra de uma frase que o David falou aqui no começo, quando o David Hoffmeister, que é um grande professor de um curso de milagres, ele falou que quando ele começou a estudar o livro a fundo, ele começou a ter muito medo do livro, né? E daí ele dizia que vinha vozes do ego falando assim, se você continuar estudando esse livro, você não vai ser quem você é, você vai se perder, todos os seus sonhos, os seus planos, eles vão ser desfeitos, você não vai ser nada disso que você está pensando, sua vida vai ser arruinada. E ele falava que ele ouvia isso e ele ficava com muito medo, mas ele tinha um chamado muito forte pro livro, então ele continuava. E aí ele diz, né, que 30 anos depois, ele olha para trás e ele fala, realmente, eu não me tornei nada do que eu queria, eu não consegui nada daquilo que eu pensava que era bom para mim, eu não sou realmente aquela pessoa realmente foi destruída. E porque esse é o processo, esse que ele tá falando, não tem como a gente juntar esses dois caminhos. O caminho, ele é um outro caminho, é de desfazer, é em direção à cura. Não é o caminho de confirmar as nossas ideias antigas, nossos desejos antigos. É um caminho da mudança, né? Por isso que ele fala, né? A mudança é sempre amedrontadora para os separados, porque nos leva, né, em direção à luz e nos tira do próprio ego, né? De realimentar esses ciclos antigos. Eu achei esse início já bem impactante, Gabi. Impactante em muitos níveis. Eu achei lindo esse começo, né? Dele falar de professor e aluno e do professor precisar acreditar no estudante. Eu achei tão bonito. É tão profundo, assim, né? E, nossa, esse segundo item aqui, falando da mudança, falando do espírito não poder nem fortalecer o ego e nem reduzir o conflito
minha mente já começou a maquinar aqui, não de uma forma muito caótica, mas ativou assim a minha mente para tentar assimilar o que isso quer dizer, né? E aí eu já fui recebendo aqui algumas percepções, e eu queria falar em voz alta só para organizar dentro de mim, e talvez pode colaborar também no processo de quem está recebendo essas palavras, né? Que é confuso você pensar que o espírito e o ego, eles são opostos, e que um é o contrário do outro, e que o ego é pura contradição. Dá uma sensação, se você está numa percepção mais superficial talvez, ou mais mental, né, do processo, que, sei lá, tem alguma coisa errada. Então, como assim? Tipo, uma sensação de, como se fosse uma amplificação da separação. E aí, é mais ou menos isso, assim, tipo, é aí que tá a separação. A separação primordial, talvez, assim, na nossa experiência humana, a separação é espírito-ego. Existe uma separação. E as pessoas falam sobre matar o ego, dissolver o ego, e eu fico dentro de mim, assim, eu não consigo entender isso como muito real, porque o que eu percebo é que enquanto eu tô viva, né, e com esse nome que me deram aqui, e com esses papéis que eu preciso executar no mundo, ele vai me servir, o ego vai me servir, vai me servir assim, nesse lugar de, eu tenho papéis, papel de filha, papel disso, papel daquilo, né, que eu me identifique com eles, ou que eu acho que eu sou esses papéis, mas eles me servem, e vão me servir até a hora que eu fosse largar esse corpo aqui. E aí me veio uma impressão de algo que eu venho percebendo também, que é sobre desativar. É como escolhas, como se fosse, o seu ego fosse um interruptor, sabe? Que você vai lá e você desliga o interruptor e você age a partir do espírito, você age a partir da mente alinhada com Deus. Não é sobre o ego morrer, mas é sobre ele dar espaço, é sobre ele chegar pro lado, pro eu verdadeiro se manifestar. Ele, inclusive, vai ser, às vezes, o veículo para que aquilo se manifeste, aquilo aconteça. Mas é isso, é mais sobre o ego dar lugar e ser, entre aspas, desativado, a vontade não vir desse lugar, a escolha não vir desse lugar. Aquilo é apagado dentro da gente, porque tá separado mesmo, porque ego é ego mesmo, né? Então aquilo se apaga. E aí o espírito pode comunicar, a gente pode conectar e receber essa guiança desse lugar mais profundo. Faz sentido? Ou ficou um pouco mais confuso depois que eu falei? Não, faz sentido sim, Déia. Eu sinto que assim, na prática é mais ou menos isso. Esse é o processo que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir esse espaço que é do ego para o espírito. Mas para isso a gente precisa realmente deixar uma parte do ego morrer, né? Então, sei lá, eu sou muito controladora, então eu preciso de tudo no tempo específico. Se eu quero deixar a aliança fluir, essa parte do meu ego, essa ideia de controle, ela precisa morrer, ela precisa se desfazer. Sim, se destruir, sim. Então, parte do processo vai ser a gente abrindo espaço para o espírito cada vez mais ir à frente. E enquanto a gente está nessa experiência, todo mundo que está aqui tem ego, né? E a gente não consegue extinguir nessa experiência, digamos assim, porque ela é uma ilusão de separação, né? Então, a gente está identificado com corpos, né? Ele fala, né, a maior proeza do ego foi a criação do corpo, porque é a certeza de que você é separado. Eu tenho um corpo, você tem um corpo, a gente está separado, então é isso. Estamos aqui na nossa certeza absoluta. Então, nessa experiência, a gente conseguir acessar um lugar de ausência de ego total, talvez seja mais desafiador no dia a dia, mas a gente pode acessar isso talvez em experiências místicas, né? Em processos meditativos a gente consegue também acessar esse lugar na nossa mente. E ele é meio que o objetivo mesmo. É que ele é muito difícil de ser concebido, né? A gente pensa, e daí me veio exatamente essa frase, assim, que Jesus escreve no livro, essa frase que é muito linda, que ele fala assim: você pensa que o mundo sem o ego seria caos. Aí ele fala, mas em verdade teria só amor. Coisa mais linda. E agora você falando da morte, é isso. Para que o ego seja desativado,
desativado no sentido de, né, tipo, no sentido de desativado mesmo, de não atuar, de não exercer poder sobre as nossas escolhas, pensamentos e ações, tudo que é resistência, tudo que é identificação com esse ego, por exemplo, o controle, por exemplo, o medo, por exemplo, e todas as coisas, levanta, né? Tipo, vem para poder trabalhar, dissolver, e aí não tem como desativar com tanto botão de alarme ativado. A gente precisa primeiro ir olhar para esses botões que estão ali, que estão ativando, né? Que estão, de alguma forma, sustentando a nossa conexão com o ego. Porque é através desses botõezinhos, dessas dores, desses traumas, do que quer que seja, a gente se sustenta ali, a gente se mantém naquela conexão. Então a gente vai olhando um a um, vai entrando em contato com um a um. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente precisa ser um trabalho árduo ou fácil ou difícil, não é sobre isso, mas até que a mente esteja suficientemente segura em Deus para desarmar, desativar, desarmar o ego. É isso, desarmar o ego. Viver um estado de ego desarmado deve ser muito desafiador, mas deve ser muito possível. Sim. Sim, é esse o processo, né? Porque, na verdade, esses botõezinhos que você trouxe, eles são o próprio ego. Uhum. Esses pensamentos de medo, eles são o ego por si só. Porque é isso, a gente desfazer todos esses medos da mente, né? E conceber a nossa real natureza, né? Unidade com Deus, amor perfeito, paz perfeita. É muito diferente do que a gente está identificado hoje em dia. Por isso que é realmente muito distante. E na prática, né, a gente tem muito essa ideia, por isso que Jesus fala assim, você tem a ideia de que se o ego morrer, o mundo vai ser caos. A gente pensa muito isso, a gente acredita muito nisso. Então, se eu não tenho meu ego, como é que eu vou lavar a louça? Como eu vou organizar minha casa? Como é que eu vou pagar minhas contas? Exatamente. E aí é muito lindo, assim, ver os estudantes e pessoas que treinam um curso em milagres há mais tempo, eles falando muito do estado de presença, que é esse lugar, né? Não se planeja. Ele já fala assim, né? Não ativar o passado, não organizar o presente, não planejar o futuro. É isso. É só isso que eu tô pedindo de você. E é muito lindo porque nesse estado de presença, ele lembra a gente do que a gente precisa fazer. Ele dá o próximo passo. E daí é esse lugar de eu não preciso me preocupar com nada, porque tudo aquilo que for necessário ser feito me vai ser dado. E vai ser inspirado. E aí é um processo de entrega mesmo, de entrega desse controle, né? De entrega dessas ideias de que eu tenho um jeito melhor, de que assim é melhor. E é por isso que a gente fala também da inspiração, né? No episódio passado, eu dei o exemplo de ligar para reclamar de uma coisa. Inspiração é isso, né? Eu tinha essa tarefa pendente, mas eu não fiquei com ela o dia todo pensando, tem que fazer isso, tal horário. Não, eu soltei. E daí me veio, liga. Tá bom, vou ligar, né? E aí as coisas elas acontecem no momento perfeito, porque tá fora do ego, né? É pelo espírito mesmo. É muito lindo, assim. Eu lembro também, uma vez eu vi um vídeo de uma moça chamada Frances. Ela ia ser a sucessora do David Hoffmeister. Ela morava lá na River Miracle. Ficou muitos anos lá e ela acabou morrendo de câncer. Inesperado. E aí todos os treinos. E aí ela começou meio que a perder a memória nos últimos momentos de vida, sabe? E só que ela meio que se lembrava, assim, das coisas. E daí algumas pessoas estavam narrando, acho que era um vídeo no YouTube dela falando eu não sei onde eu tô, eu não sei o que tá acontecendo, né? Num estado de confusão. Mas ela, tipo assim, mas eu relaxo, eu descanso em Deus. E daí ela entrava num estado de paz, sabe? Que eu sinto que é um pouco isso, sabe? Esse desfazer da mente, essa confiança perfeita. Que é isso, gente. É tipo assim, existe uma meta. Parece que a gente tá longe dela. Mas na minha cabeça, o que me vem assim, se a gente não consegue enxergar que isso pode acontecer um dia, a gente pode chegar nesse lugar, a gente vai realmente só confirmar as ideias, que é isso que ele falou, né? Então eu vou acreditar sempre que o ego é muito necessário. Enquanto eu estiver aqui, ele faz parte da minha experiência. E eu não vou negar isso. Que aí eu vou estar trazendo, né, a verdade para a ilusão. Então eu estou identificada, mas eu quero ir além. Eu quero mais, né? Eu quero transcender isso de maneira verdadeira. Não quero que seja uma experiência. Não quero ficar brincando de mentirinha aqui. Eu quero sentir isso. E me entregar para sair desse controle e começar a ver as coisas realmente fluírem através de mim.
desafio. Mas eu penso assim, se a gente nem imagina que isso é possível, a gente dificilmente vai topar um treino desse. E pode ser nas pequenas coisas, tá? Não preciso acordar um dia e falar, não, vai ser radical. E dificilmente a gente sustenta, porque a gente tem muitas coisas ainda nesse processo. Mas esse olhar, né, como se fosse uma luz ali no fim do túnel que a gente foca, ajuda a gente a manter a prática e a lembrar, não, esse é o caminho que eu quero, essa é a direção que eu quero seguir. E aí, aos pouquinhos, nos pequenos treinos do dia a dia, a gente vai se abrindo. E recebendo a guiança, né, para o próximo passo e o próximo. Presença. Presença é ausência de ego. Presença real, verdadeira é ausência de ego. E na presença vem até, liga pro plano de saúde, ou sei lá o que era que você que eu esqueci. Operadora. Era operadora. Planeja a sua agenda do ano, se você é uma pessoa que precisa fazer isso. Isso também chega na presença, né? Sim. E é muito lindo porque ele fala nesse lugar, tipo assim, Jesus, o Espírito Santo sabe de tudo que a gente tem que fazer. E às vezes é muito assim, pequenininho da nossa mente a gente pensar que ele não vai considerar essas coisas. Ele sabe de tudo que a gente tem que fazer. Ele sabe que a gente tem que pagar a conta de luz, que a gente tem que reclamar, que a gente tem que marcar exame. Ele sabe de tudo isso, sabe? Então, no plano dele, tem tudo isso. É que a gente só precisa aprender realmente a parar, respirar, manter a presença e seguir o dele, não o nosso. Que é uma tentação muito grande. A gente sempre quer botar a mão no volante e falar assim, não, deixa aqui, ó. Deixa que eu faço minha programação. Tá muito ocupado. Desse jeito. Tá muito ocupado, né? Como assim? Vai colocar isso na agenda do Espírito Santo? Você faz agenda disso. Só faz agenda de grandes eventos, né? Coisas realmente decisórias. Profunda. Parágrafo 3. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, porque eu a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar os outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a mente dividida. Sonhas com o ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Muito lindo, né, gente? Aqui é isso, é esse reforço, né, dessa disponibilidade que a gente tem que ter, de abrir para que ele faça, né, que ele siga a coleção. E daí ele se coloca como Jesus, né? Para um curso de milagres, ele é essa mente que aceitou o perdão total na mente, né? Ele fez o caminho total. Ele conseguiu transcender o ego e, inclusive, transcender o corpo, que é a própria ideia da crucificação. Dizem que foi que transcender o corpo é uma das coisas mais difíceis,
que foi a última coisa que Jesus fez no processo dele, né? Foi a última coisa que ele perdoou. E aí, a partir disso, né, ele é parte da nossa mente, então a gente recebe, né? Ele decidiu fazer esse caminho, consequentemente a gente também começa a fazer, porque é tudo uma única mente, né? Então uma parte nossa já fez esse caminho. E tá disponível pra gente, pra essa cura, né? É só a gente realmente se abrir pra pedir a cura, né? Não defender esse sistema, que é o que a gente faz muito. A gente quer muito defender as nossas ideias e continuar nesse sistema que a gente criou de pensamento. Que, querendo ou não, ele também traz, que é o nosso filho, entre aspas, né? O ego é a nossa criação, é uma criação equivocada, mas é a nossa criação. Então a gente tem também um certo apego a essa criação. E esse é o caminho, né? Ele fala, não vou atacar o seu ego, mas vou esperar que você entregue, né, todas essas ideias, que eu gentilmente vou te conduzir de volta a Deus. Mas tem que ter esse movimento nosso primeiro. Nossa, eu fiquei assim muito grata por uma fala tua, Gabi, assim, inocente, assim, solta, despojada no meio dessa sua explicação linda. Já ouvi outras vezes você falando, várias pessoas falando, mas agora, sabe quando toca de novo de um lugar diferente? Essa consciência de que uma parte de nós já fez o caminho. Na verdade, é muito mais profundo, né? Eu tô concebendo aqui essa história que você falou, né, de Jesus, dele ter transcendido o corpo, e que, em parte, nós fizemos isso. Nós já fizemos isso, por ele ter feito, né? E o quanto isso é poderoso se a gente realmente... É doido, porque a gente acredita, mas é como se tivesse uma barreira entre acreditar e vivenciar, experienciar, né? E é isso que eu sinto, assim, te ouvindo, porque foi como se o acreditar em mim entrou num lugar mais vivencial. Uau, é isso, sabe? O caminho das pedras não tá ali fora. Ele tá dentro da gente. Cada ser humano que fez qualquer tipo de qualquer passo que tenha sido dado já tá ali no nosso registro mental, porque a gente é sim. Profundo demais e lindo demais. Uau, gratidão. Você colocou isso de um jeito tão, sabe? É isso, tão natural. E eu, uau! Sabe quando a mente expande assim, tipo... Foi bem especial. Não, mas é muito profundo, é isso, né? Tipo, uma coisa é a gente falar palavras e outra coisa é a gente experienciar o que as palavras querem trazer. E é por isso que ele fala tanto no livro, né? Tipo, pede uma experiência. Porque são palavras, e às vezes o livro toca a gente nesse lugar, né? A gente sai da palavra e a gente vai na experiência, e aí é uau, é isso, nossa, que maravilhoso. Que a gente realmente mergulha, entra na experiência e sai desse lugar, né, do pensamento. É um livro grande, mas ele fala várias vezes, né, tipo, que o ensinamento é simples, né? É muito simples, e poderia ser resumido talvez muito menos coisa, só que a gente tem todas as nossas barreiras, né? Então é isso, aí ele topa. Ele falou, ok, um livro grande, então bora lá. Uau, que demais. E é isso, né? Você que tá ouvindo, se as resistências surgem, se os questionamentos surgem, se a dúvida surge, pede a experiência, né? Abre a porta, que Deus entra. É isso. Tá disponível para nós a todo momento. Sim. 5. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste. Mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode escolher, não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem.
tu podes, devido à natureza da tua. Sinto que aqui ele fala dessa escolha que é voluntária. Nós não estamos reféns do ego, nós nunca estivemos. Né? Por isso que esse processo também de desfazer do ego que a gente vê com tanto sofrimento, no fundo ele nem é tudo isso. Porque ele é uma escolha nossa, né? E é esse processo de escolher de novo. Ok, esse caminho aqui eu não quero mais, né? Esse poder é nosso, né? Ele tá com a gente. E é esse caminhar mesmo dessa escolha. Não quero mais isso, eu quero acreditar em algo diferente. Eu posso, porque eu sou o sonhador do sonho, né? E não estou em cárcere aqui por conta do ego. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo, se pensares comigo. Mas minha meta sempre será, finalmente, absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre os outros egos, portanto interpreta a sua interação como um meio de preservação egóica. Ele não seria capaz de devotar-te ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. Sinto que é Jesus tocando aí nesse ponto da dualidade mesmo, assim. E como ele é feito, né? O Jesus é muito utilizado mesmo nesse lugar de ídolo, né? E ele fala exatamente isso, né? Eu não aceito nenhuma dessas percepções. Nem essa percepção máxima minha e nem essa percepção de rejeição, porque eu não sou isso, né? Isso é uma projeção que está sendo feita em mim. E o meu impacto aqui é desse caminho, né, que ele faz e isso que ele acaba transmitindo pra gente, que ele expande, mas não por quem ele é, mas por aquilo que ele está ensinando. Né? E por isso que o ego acaba ficando de lado, porque não tem necessidade do ego dele ser engrandecido, né? Que é esse lugar muito do professor, que a hora a gente às vezes coloca, ou a gente vê também outras pessoas colocando de eu quero ensinar e daí isso vai ser tipo, sou um bom professor, vou me vangloriar. Esse fortalecimento do ego. Entender que é além disso, é muito além disso. E quando a gente se coloca nesse lugar de eu não quero nem ser exaltado, nem ser rejeitado, é realmente um grande ensinamento da não dualidade, que é o que nos tira desse lugar de ansiedade, de medo. Porque enquanto eu realmente aceito até os elogios, quando alguém me criticar, vai ter o mesmo peso. Né? Eu vou estar ainda nessa dualidade, ainda achando que o meu valor está nisso, está nessas coisas, né? Ainda me identificando com isso que as pessoas trazem, seja bom ou seja ruim. Eu ainda vou estar me resumindo a uma versão menor minha, mais pequena, né? Uma pequenez. E o caminho não é esse, né? O caminho é da neutralidade. Né? Não sou nem isso nem aquilo, eu rejeito esse lugar, né? Para expandir quem eu realmente sou, que tá além, né? Além do bom, do mal, do gostei, não gostei, me ajudou, não ajudou, nosso valor, ele está determinado e ele foi determinado por Deus e ele não pode ser tirado e está além da nossa experiência aqui, do que a gente faz, do que a gente é, da nossa família, da nossa história. É totalmente fora desse mundo o nosso valor e a gente só pode acessar realmente fora dessa dualidade. O papel do professor aqui bem diferente do papel do professor que a gente entende de uma forma superficial, né? E que requer um amadurecimento muito profundo do ego. Essa
necessidade de aprovação, que começa de uma... É profundo demais, porque começa de uma falta, entre aspas, né? Essa falta de aprovação, de validação, e aí depois disso começa também a se tornar esse inflar do ego, né? Que eu preciso, para eu ser professora, eu preciso estar aqui. Eu sei que você tá só me ouvindo, você que tá aí, mas eu tô mexendo com a minha mão aqui, colocando, ó, dimensões. Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Eu sou professora, eu ensino, você é aluno, você aprende, e esses papéis precisam estar bem definidos. E isso é uma coisa que me veio, Gabi, agora com tudo isso que a gente trouxe, né? A importância da gente ter realmente um apoio entre nós. Quem é um estudante de um curso em milagres, talvez um verdadeiro, né? Tipo, alguém realmente dedicado e com essa intenção real de fazer o caminho, né? O quanto é importante a gente ter apoio entre nós, porque é muito fora da caixinha, o sistema ainda oprime muito esse tipo de pensamento, né? É isso, de sistema de pensamento. E é como ir contra a correnteza. Como assim? Um professor não tem que ter né? Não tem que sustentar ali um papel, não tem que ter um status, não tem que isso, não tem que aquilo. É muito improvável, assim, que a gente encontre acolhimento fora. Enfim, isso passou por mim, sabe? A importância, às vezes, da gente trocar, da gente compartilhar. E você que tá aqui ouvindo, eu não sei se você tem esse caminho, né, na sua vida, mesmo que não sejam estudantes de um curso em milagres, mas estudantes do coração, né? Estudantes de Deus. Porque muitos dos passos, eles vão realmente totalmente contra os passos convencionais, assim, os passos aceitáveis para uma sociedade adoecida que a gente está vivenciando hoje. E é preciso muito discernimento para dar esses passinhos. Sim, sim. Eu sinto que é um lugar muito de sustentação, de ajudar a gente a manter a mente no lugar certo, porque quando a gente está nas nossas questões, a gente está envolvida nessa narrativa do ego, a gente geralmente está muito cego, assim. A gente pode às vezes estar com o curso em milagres do lado, abraçadinho, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente está realmente abraçando o ego. Ele é contraditório. Isso é uma coisa que eu percebo muito, eu acho até engraçado às vezes, porque às vezes eu vou conversar com algumas pessoas que estudam curso em milagres para fazer uma expressão, e é muito louco, porque várias vezes eu faço a expressão e o que eu recebo de resposta não é o que eu tô pensando. É tipo, exatamente o contrário. É tipo, não, essa é a resposta, é isso, mas eu tô sentindo isso. Aí vem, bom, então, talvez, né? Não é bem isso. E é sempre assim, sabe? Eu acho até muito interessante. Às vezes eu penso, não, fulano vai falar tal coisa. Certeza que esse é o conselho que vai me dar. E vem uma coisa completamente diferente. Porque é um ponto cego mesmo. Quando pega no nosso ego, aquela situação vira um ponto cego pra gente. E a gente tá se fortalecendo em comunidade, seja com um amigo, enfim. Pode ser alguém que estuda um curso de milagres, às vezes não é alguém que estuda um curso de milagres, mas que tá alinhado no coração ali, em presença, pra ancorar, é muito forte, né? Juntos a gente vai mais longe e mais rápido. E ele fala isso, né? A salvação é um empreendimento de colaboração, não é um empreendimento solitário. E ele usa muitos relacionamentos justamente para isso, para a gente fazer essas curas, né? Levantar resistência, buscar apoio, para a gente poder acelerar esse processo e conseguir cada vez mais enxergar com clareza, porque esse mundo ele foi feito com base no ego. Então, assim, é muito fácil a gente confirmar ele de novo na nossa cabeça. É a coisa mais fácil que tem. Exatamente. Que aventura! É a nossa aventura. Nossa aventura, mas, que nem ele diz, o caminho leve e feliz. Um aprendiz feliz. Então, 7. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso,
tudo o que fizeres será amedrontador. Particularmente, qualquer situação que se preste à crença na superioridade ou na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque Ele o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar uma delusão. Aqui eu sinto que ele toca nesse ponto do nosso valor, que está além de tudo, né, que a gente possa fazer nesse mundo. E como é um desafio mesmo, né? Porque nesse mundo a gente realmente acredita que o nosso valor está ligado a muitas coisas mesmo. Dinheiro, emprego, relacionamento, às vezes até no processo espiritual, né? Eu fiz, sei lá, quantas horas de meditação, eu já tive tal experiência, né? A gente quer provar o nosso valor constantemente nesse mundo. Só que a gente quer sempre provar o nosso valor geralmente atrelado ao ego. Que é isso que ele está falando, né? O ego não foi criado por Deus. E de fato, o ego por si só, ele vai experienciar essa angústia, né? De hora eu tô em cima, hora eu tô embaixo, hora eu tô em cima, hora eu tô embaixo. Mas o espírito que tá além, que é onde está o teu valor, ele tem um valor indiscutível. Que não importa o que você está fazendo, não importa se você está em casa fazendo nada com o pé para cima, ou se você está salvando o mundo no orfanato, na maior caridade do planeta Terra. Não importa. O teu valor é exatamente o mesmo. Né? Tem até um trecho que ele fala, né? Todos os filhos de Deus são igualmente especiais. Igualmente especiais. Nenhum é mais, nem menos. E nenhum é, então eu sou comum, né? Porque o ego leva muito, então eu sou comum. Não, é igualmente especial. Todos têm um valor igual, que não pode ser medido por nada que a gente faça. Eu sinto que é um processo, sabe? Fazer essa integração e ajuda muito a gente nesse desfazer mesmo do ego, porque a gente vai se apoiando nessas coisas para construir o nosso ego, para construir quem a gente acha que é. Eu achei muito potente essa sua analogia com o orfanato e o pé pra cima, sabe? Me veio um pensamento que eu nem sei dizer assim por que eles chegam, né, esses pensamentos. Talvez seja meu, ou talvez eu capturei esse pensamento assim de um coletivo que vai se perguntar, então vai todo mundo ficar com o pé pra cima e ninguém vai fazer nada? E aí, ao mesmo tempo que o pensamento chega também uma inspiração, assim, que é tipo, se é essa guiança, é o pé pra cima. De que adianta estar no orfanato fazendo e acontecendo e nananã, e tá simplesmente fora da tua guiança, nutrindo um ego espiritual? E aí? Mais vale o seu pé pra cima com conexão com a mente certa. Esse é movimento, né? Não é sobre o que exatamente você está fazendo, mas sim se a sua mente está em Deus. Se a sua mente está em Deus, teu pé tá pra cima, que lindo, maravilhoso, amém. Se a tua mente está em Deus e você está lá na frente da guerra, ajudando, atuando, maravilhoso, você está em Deus. E é tão bonito, né, que foi o que você trouxe, que Jesus sabe tudo. Sabe o que está faltando, o que está precisando, o que lá, tanto de um pagar a conta quanto o que está acontecendo no mundo. Então, se cada um é capaz de olhar para dentro, de dar os passos para trás e de se conectar com a mente certa, vai estar todo mundo no lugar certo, fazendo a coisa certa. Entre aspas, o certo, né? Eu acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer. Mas é muito sobre isso, é parar de olhar para fora e olhar para dentro, né? Nossa, daí é gratidão, porque é exatamente isso. Eu sinto que esse é mesmo que o ego sempre leva a gente. Então tudo bem, então joga tudo pra cima, não vai fazer nada. Não é isso, né? É isso,
exatamente, né? A guiança, ela considera tudo. E é tudo mesmo, é tudo nos mínimos detalhes. Então, se a guiança é pé pra cima, é pé pra cima. Porque tem um motivo para isso. Nem que seja você aprender a desfazer essas ideias de valor que ele está apontando aqui. Aprender a entender que você pode descansar, que você pode parar, que você não é medo, você não é egoísta por conta disso, sabe? A gente vai ter que aprender a desfazer todas essas ideias na nossa mente se a gente quiser chegar num estado de paz e unidade perfeita. Essas coisas vão ter que ser olhadas, a gente vai ter que desfazer. E às vezes esse é o momento e o exercício mais útil que você pode fazer para você e para o todo. Sim. Mais do que ir lá no orfanato ajudar alguém naquele momento. Porque às vezes naquele momento nem precisa de você. Por conta disso, porque ele já tá cuidando de tudo. Nessa guiança, né? E se for um momento de ir, que nem você falou, você vai, em Deus, né? E aí você vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, experienciando as coisas certas, com as pessoas certas, naquele momento que reflete o melhor para sua cura e para a cura de todos. E é também, Gabi, uma desconstrução do que é real. Porque essa mente conectada ao fazer, a prova no mundo, a estar ajudando 10 crianças e tal, você está simplesmente ignorando a multidimensionalidade da realidade, né? E como você falou, a nossa incapacidade, a nossa limitação para conseguir conceber e reconhecer e conhecer a verdade, no sentido de perceber que às vezes colocar o pé para cima é um trabalho brutal, é um trabalho gigantesco, que eu digo, brutal nesse sentido assim de muito grandioso. Esse medir é mais, é menos. Em relação a quê? Em relação à matéria? Em relação ao mundo que foi feito pelo ego? Né? Profundo. Exatamente, né? Exatamente. E é isso mesmo, o ego ele faz essas medições, né? Esse é o mundo dele, de comparações, de certo e de errado, que mantém a gente só mais preso nessas dinâmicas, porque aí a gente deixa passar essas curas. Que é isso, às vezes o momento ali é pé pra cima, mas não posso, vou lá fazer tal coisa. E passa, né? Quando um convite é outro, é além. 8. O ego tenta explorar todas as situações usando-as como formas de louvor a si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu, que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és seu filho amado com quem ele se compraz. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Uau, que lindo esse lembrete, né, que ele traz. E interessante, ele pega justamente esse ponto da solução de tentar mudar a realidade, que é o ego que faz, né? Então eu não gosto dessa realidade, eu vou mudar. E aí ele fala que o caminho é aceitá-la como ela é. E é um pouco dessa aceitação, talvez, desse mundo, mas aí ele conecta mesmo com o mundo imutável, né? Aceitar que a sua realidade é como é nesse mundo, porque essa é a sua realidade. E a única parte sua que pode alcançar isso é o espírito, não é o ego. E por isso, né, ele não compartilha dessa percepção, porque ele não alcança isso que o nosso espírito alcança, que a gente pode realmente experienciar. Isso é muito profundo.
isso é muito profundo. Eu quero contar quantas vezes ao longo de todos esses podcasts a gente falou isso. Porque essa é você conceber, integrar, realizar que o ego, ele tem o seu limite. Ele vai até X, ele não vai além, mas você pode ir além. Porque você não é esse ego. É muito profundo. A gente entende superficialmente, mas é a experiência que vai permitindo essa integração mesmo, né? O ego, ele não vai conseguir, porque é meio que uma programação. Não tá no chip, não tá ali, não veio na configuração do ego. Não tem como ele chegar. Não é porque ele é ingrato. Não é porque ele, sabe, é simplesmente uma tecnologia que não tem essa informação. Não é capaz de chegar nesse lugar. Mas você é, mas eu sou, nós somos. Profunda. Maravilha. E mergulho, estou sentindo. Vamos pro 9. Deus não é o autor do medo. Tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizestes, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não serás capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. Que lindo. Sinto te continuar, Dani, você tem um comentário? Sim, não, pode continuar. O ego tem medo da alegria do espírito, porque uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação, e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa-a para trás, não a escute e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera a outros. Não apresentes um relato falso e indigno de ti mesmo aos outros, e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. Aqui eu sinto que ele fala de uma postura na mente muito firme mesmo, que às vezes a gente precisa ter mesmo nesse caminho espiritual, que é difícil também, e que tem a ver com a transigência, né, de não aceitar a brecha, né, não abre a brecha, não aceito isso em mim e não aceito isso no meu irmão, né, não reconheço isso também no outro. Quanto de treino, a gente precisa ter muito treino na mente mesmo, de entregar as ilusões, de não querer acreditar, de pedir para ver diferente, de pedir uma experiência diferente e se manter realmente fiel naquilo. Eu quero diferente, eu não quero aceitar isso. Não quero aceitar que o meu destino é ser esse ser pequeno, com medo, amedrontado, incapaz, né? Eu quero aceitar essa experiência para mim, né? Eu quero a alegria de Deus. E é muito lindo quando ele fala, não aceita isso também nos teus irmãos, né? Que é aquele processo de não reconhecer também o outro. É tão lindo assim, eu sinto que é uma cura muito profunda de ver, mas não enxergar, né? Então, eu vejo o meu irmão, mas eu não enxergo isso, que às vezes ele mesmo está enxergando. Mas eu não vou confirmar, eu não vou ser uma testemunha disso aqui nessa situação.
ego tem construído para ti uma casa depauperada, que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações que escolherem deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para ti quando escolheres entrar. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Uau! Uau! Sim. Acho que é um lembrete bem claro, assim, do que é a criação de Deus e o que é a criação do ego. A criação do ego sempre morre. Porque traz no sofrimento a dualidade, né? Ela é isso. E a criação de Deus é sempre eterna. E é tão lindo, ele fala, né? A casa que está preparada para ti, né? Que foi feita por Deus. E eu sinto que isso também, no fundo, pelo menos para mim, me toca num lugar de existe uma vivência, uma experiência muito diferente dessa que a gente vive aqui. E muito melhor, assim, muito mais feliz, que é o que ele fala, né? Se você experienciar a felicidade do espírito, você vai desistir na hora da proteção do ego. Na hora você vai derrubar isso, né? E é por isso que tem tanta barreira. Nossa, gente, se a gente for muito honesto com a gente coloca muita barreira mesmo pra nossa felicidade, pro nosso processo real mesmo, assim, de topar. A gente bota muita barreira. Porque se a gente acessa aquela pequena fresta, muita coisa muda. E se a gente olhar para a nossa própria experiência pessoal, aqueles momentos em que a gente vê a pequena fresta de luz e aquilo tudo transforma, imagina o que é sustentar realmente esse sim, o que é realmente ir em direção, né, a esse sim, né, que é o que ele fala assim, largue tudo e venha de mãos vazias, né, o que é fazer isso? E para ele, mãos vazias é isso, a gente se desfazer dessas crenças, de todas essas ideias, viver de mãos vazias. E, assim, a experiência é isso, assim, realmente a gente ir nessa direção, porque ela não tem volta. Não por conta de uma ameaça, que é isso que o ego já fica com medo. Não tem volta. Inevitável. Inevitável. Mas porque é inevitável, tipo, uma coisa tão legal, mas tão legal, tão boa e tão feliz, né? Tipo, é um Deus de felicidade que a gente não vai querer voltar, porque a gente não vai querer mesmo. Sim. É lindo e profundo e radical ao mesmo tempo, intenso, é tudo junto, porque é muita coisa, é sobre muita coisa, né? Esse esvaziar as mãos é um exercício. Mas parece que é para isso que a gente tá aqui, né? Parece que é para isso que a gente tá aqui. Vou tentar não falar profundo, porque já tivemos. Vamos achar um sinônimo pra gente. Não sei, profundeza, não sei que sinônimo. É deep. É muito deep. Ai, meu Deus. A gente varia um pouco pra ficar repetitivo. Ok, vamos pro 12, então. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros. Mas com o teu espírito, podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e com contentamento derrama sua luz por toda a parte.
Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele e só dele. Nada, além disso, é suficientemente digno de ser uma dádiva da criação do próprio Deus. Eu gosto muito desse comentário sobre a humildade, porque sinto que a gente faz muita distorção, né, a esse respeito, né? Até pensar assim, o professor de Deus precisa ser humilde. E ele traz, né, que a humildade vai pro ego. Porque o ego não pode se inflar. Mas o espírito é radiante. E, na verdade, muitas vezes, a gente tenta ser humilde para se diminuir e a gente está sendo arrogante. Exatamente. Porque a gente não está seguindo aquilo que está sendo pedido. Né? Porque expandir é isso que ele falou, né? Expandir a luz. Então, em vez de você estar expandindo a luz, você está se apequenando. Por você, né? Por conta do que você pensa, das suas crenças, das suas questões. Então, não é um movimento de grandeza, né? É um movimento de arrogância. É bem profundo. Acho que tem uma seção do livro que ele fala sobre grandeza versus grandiosidade. Eu nunca me lembro qual é qual, mas ele fala, né, que tem a grandeza, não sei se é grandeza ou grandiosidade, mas é tipo assim, tem uma grandeza que é do ego, que é isso, né? Eu sou um professor, sei, tenho dinheiro, tenho tal emprego, sabe, todas essas ideias de status que a gente pode ter no mundo do ego. Mas tem a grandeza do espírito. E essa tá além de tudo isso. E não tem nada a ver com essas coisas. Mas também ela não se importa de usar essas coisas porque fica fora da dualidade, sabe? Não é negar e nem aprovar, porque ela não é sobre isso. Ela é uma grandeza que vem de dentro, que pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação sendo expandida. E quando a gente expande, na verdade a gente está sendo muito humilde, porque a gente está seguindo aquilo que Deus fez, a guiança e quem a gente é, né? A gente está aceitando o nosso ser, quem a gente realmente é. Muito especial. Eu pensei nisso, nessa questão da arrogância, numa hora aqui na leitura, né? Que você falou da repetição que o professor... que é importante, que não é que é importante, mas que faz parte do da função do professor se repetir, ser paciente. E quantas vezes eu já ouvi, ou já mesma falei, né? Mas isso eu já falei, o que eu vou falar de novo? Porque a gente entra num lugar tão de, eu sou pequenininha, isso aqui, o que eu posso ajudar com isso aqui, sabe? Isso aqui já foi falado, isso aqui as pessoas já sabem. E aí é uma arrogância, é uma falsa humildade, né? É você colocar o seu ego muito à frente do seu servir, muito à frente da tua guiança. Que é isso, né? Primeiro ele já traz essa ideia de que não dá nem pra falar de espírito e humildade porque não se conversam. É como falar de maçã e, sei lá, japonês. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tipo, não se conversam, não são água e óleo, né? São dimensões diferentes de realidade. Mas para nossa mente pensante e buscadora de entendimento, a verdadeira humildade é você desativar, desativar que eu falei, que eu usei, desarmar, né, o seu ego para fazer, seja grande, seja pequeno, seja bonito, seja feio, o que precisa ser feito. Seja o pé para cima, seja o que precisa ser feito. Esse é o maior gesto, é a sua rendição, é a sua entrega. A entrega é a verdadeira humildade. Isso mesmo, isso mesmo. Uau. 13. Gente, é o último, tá? E a gente estendeu essa sessão para saber tudo. Então vamos para o último parágrafo, que é o parágrafo. Eu substituirei teu ego se tu desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho
que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Tu podes me confundir, tu podes me confiar. Desculpa. Tá certo. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti, se uma vez eu mesmo não tivesse sido atentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados, compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disto. Nesse mundo, não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Que bonito, né? Então esse trecho final, que é Jesus falando com a gente, e aí ele traz, né, que eu sou um irmão mais velho, porque eu já fiz esse caminho, e eu compreendo esse caminho, porque eu já fui tentado, né, a experienciar e acreditar nas mesmas coisas que você, mas eu não substituo o lugar de Deus, né? O lugar de Deus é de Deus, e a criação de Deus e todas as suas capacidades que vêm dele são de Deus, não são minhas, mas eu posso trilhar esse caminho com você. Muito bonito. E no fim ele fala do professor, né? Que ele precisa de professores disponíveis para curar a mente. E lembrando que não precisa ser alguém para ensinar qualquer coisa. O professor de Deus é aquele que aceita a lição para si mesmo, porque a gente está sempre numa troca de ensino e aprendizado. No Curso de Milagres, todas as relações são relações de ensino e aprendizado com iguais potenciais, né? Tanto de aprender quanto de ensinar. Muito lindo, muito deep. Muito deep. Muito deep. E eu fiquei agora, por um momento, assim, ouvindo esse final de sessão, eu fiquei grata por nós e por você que está ouvindo. Fiquei grata de verdade, assim, porque é uma escolha muito, muito bonita, sabe? E muito profunda para se fazer. Essa busca por Deus de verdade, nessa profundidade mesmo, nessa rendição, nesse nível de você abrir mão, sabe? Abrir mão de tudo que você acreditou até aqui, de você confiar nessa guiança. É muito profundo. Muitas pessoas vão fazer isso quando realmente a vida está ameaçada. Então, não que isso seja errado ou ruim, sabe? Mas às vezes precisa de uma prova muito profunda para poder entrar em contato com essa verdade, né? Que é muito radical, que tem, né, que tem o seu peso para o ego, né? E você está fazendo isso, você está aqui, você está ouvindo, a gente está aqui, a gente está estudando, a gente está olhando para esse lugar por intenção do coração, assim, por vontade, por um chamado profundo. É isso. Eu estou muito grata por poder fazer parte desse aprendizado junto com vocês, todos. Gratidão, Deia, também estou muito feliz, né? Toda essa jornada que a gente vem fazendo, muito profunda mesmo, é um conteúdo muito profundo, e poder vir aqui, né, a gente compartilhar, eu sinto que é um reforço na mente, que nem ele falou. A gente vai refazer e refalar essas tarefas várias vezes até a gente realmente aprender e experienciar isso. Então eu sinto que esse é um caminho, né, pra gente estar cada vez mais perto desse chamado, né, que eu sinto que é realmente um chamado bem íntimo, né? Ele fala que esse livro ele aparece quando tem essa oração, né, de querer ir além mesmo. Esse é um caminho mais, não sei se radical é a palavra, mas ele é bem, assim, forte, né? Porque ele não faz transigência, ele não vai ficar daqui sim, aqui não, ele é isso, né?
E isso é muito lindo, é muito profundo, levanta muita resistência, mas é muito lindo. É um convite realmente para libertação. Muito lindo. É isso. Gratidão por estar aqui com a gente. Gratidão, Gabi, pela tua leitura, interpretação tão linda. E é muito gostoso, né, a gente saber que cada insight integrado, que cada percepção que se aprofunda, acontece na mente de todo mundo, né? Acontece pra mim e acontece pra todo mundo. Especial. Que bonito. Afinal, estamos falando de Deus, né? Como não ser lindo? É isso, gente. Vejo vocês no próximo podcast. Quer trazer mais alguma coisa, Gabi? Não, Déia. Só não Certo. sei se você quer falar já do próximo podcast. Quer falar alguma coisa mais específica ou não? Já quer lançar assim? Já tá lançando. Ok, não, a gente tá com a proposta. Até agora a gente tá com a proposta. Não, mas eu sinto da gente fazer mesmo. Eu não ia falar, mas agora que você colocou, já que você tocou no assunto. Claro, tem pra eles aparecerem, quem quiser, né? É, né? A gente tá com uma proposta de fazer o próximo live. Eu vou trazer. Eu não sei muito bem como fazer isso, mas a gente vai estudar a possibilidade direitinho e vai fazer o próximo encontro, o próximo podcast em live. Vou avisando também por aqui. É isso, era isso, né? É isso, sim. É Certo. isso. Não sabemos quando, mas Não. quando for, a gente avisa. A gente avisa. É isso, gratidão. Tchau, tchau.